Tudo bem, pessoal? Bom dia. Eu sou o Claudino Machado e estou aqui para tirar mais uma dúvida de um dos nossos irmãos acerca da Bíblia Sagrada. Um dos nossos irmãos fez contato comigo e perguntou acerca de algo. E nós começamos com essa questão de tirar dúvidas e a coisa vem rendendo. Graças a Deus, muitos irmãos têm procurado esclarecer algumas coisas que querem saber acerca da Bíblia e até onde está dando a gente está respondendo. Se você também tem alguma dúvida, mande aí a sua dúvida, nós vamos analisar e te responder. Isso é muito bom, ver que os irmãos no dia a dia estão preocupados com a Bíblia Sagrada. A dúvida de hoje está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo número 10. O capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A pergunta é: este ladrão é o diabo? Foi a pergunta que o irmão me fez. Ele disse que está estudando a Bíblia Sagrada e ele passou por esse texto e ele não viu o diabo neste texto. Na realidade, o texto vai do versículo 1 do capítulo 10 de João até o versículo 21 do capítulo 10 de João. E aqui, antes de mais nada, é necessário que nós entendamos alguma coisa acerca da hermenêutica, que é a ciência da interpretação. A hermenêutica, ela interpreta. Na hermenêutica nós temos a exegese, que é quando você extrai do texto, o que o texto está falando você extrai. E a gente aprende também o que seja a exegese, que é quando você inclui no texto. O texto não tem, mas você força a interpretação para que ele passe a ter. É uma visão particular de cada um. E quando nós estamos interpretando, fazendo a exegese do texto, esta interpretação, ela às vezes é literal. Você lê o texto do jeito que ele está e ele está falando por si só, não precisa interpretar mais nada. Ele fala por si só. Às vezes a interpretação deve ser limitada, ou seja, você viu tudo aquilo ali, mas você sabe que a interpretação não é naquela abrangência toda. Às vezes alguém lê um texto do Antigo Testamento que está voltado para os judeus e alguém quer interpretar como se fosse para todo mundo. Não, a interpretação é limitada. Ela é para os judeus e ponto final, especialmente quando nós vamos interpretar acerca da lei mosaica. E existe também a interpretação extensiva. Lucas Carmo, Deus te abençoe. A interpretação extensiva, que é aquela interpretação que você consegue ver mais do que o texto está falando. No direito nós chamamos de números apertos. Existe o números clausus, quando é exclusivamente aquilo, e existe também números apertos, quando aquilo ali só dá um exemplo. E isto aconteceu muito com Jesus quando ele falou em parábolas. Jesus falava em parábolas e a pessoa lia a parábola e percebia que aquela parábola ela estendia. Ela caberia em todos os cantos do mundo. Inclusive, é por isso que as parábolas de Jesus são, na sua maioria, genéricas. Na sua maioria, as parábolas de Jesus não têm nome, não têm lugar, para que ela não seja específica, para que a sua interpretação possa ser dada a qualquer pessoa. Quando nós chegamos em João capítulo 10, respondendo já ao irmão, nós precisamos entender se a interpretação, a exegese, não a exegese, mas a exegese, quando nós extraímos do texto, que fazemos ou que devemos fazer nesse texto, se ela é uma interpretação literal, se ela é uma interpretação limitada ou se ela é uma interpretação extensiva. E aqui eu já começo o texto no versículo 1 do capítulo 10, onde ele diz: na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. No português nós chamamos isso aqui de tópico frasal, ou seja, a interpretação que vem a seguir, ela está adstrita, limitada a este texto. O que nós vamos interpretar para frente, Jesus está colocando dois parâmetros. O parâmetro onde está o bom pastor e o parâmetro onde está o ladrão e o salteador. Jesus vai fazer um dualismo. Olha, quem age assim é pastor. Quem age assim é ladrão e salteador. Aí ele começa dizendo no versículo 2: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele já deu aqui a primeira dica.
Ele já deu o primeiro exemplo aqui, que ele vai falar do pastor das ovelhas, o pastor digno, aquele que Hélio Rexigel, se pronunciei teu nome errado, desculpa aqui, viu? Ele já vai falar no parâmetro que ele vai fazer aqui do primeiro, que é o pastor. No segundo ele diz, continuando no versículo 3 ainda sobre o pastor, ele diz: a este, o pastor, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. O que quer dizer? Eu vi recentemente um vídeo onde alguém fazia um teste com algumas ovelhas num prado, num pasto. Aí as pessoas gritavam às ovelhas, até mesmo pelo próprio nome, e as ovelhas nem se moviam do seu lugar. Aí de repente, depois de algumas tentativas, o pastor daquelas ovelhas começou a gritar seus nomes, começou a chamá-las pelo nome. E as ovelhas vieram todas e pararam diante daquele pastor. Olha que coisa linda. Isso para mostrar que as ovelhas conhecem o proceder do pastor, as ovelhas ouvem o pastor. Por isso é que o próprio Deus diz: eu vos darei pastores. Por isso que nós temos pastores locais, homens de Deus que oram por nós. É lógico que Jesus aqui está se referindo ao pastor literal de ovelhas. Eu já fui pastor de ovelhas na cidade de Delmiro Gouveia. Mas também nós temos aqui a aplicação do texto ao qual fala dos pastores atuais que cuidam dos rebanhos locais. Homens de Deus que oram em prol das ovelhas, homens de Deus que participam da vida das ovelhas, que choram junto com elas e que dignamente têm o direito de participar da lã e da gordura das ovelhas. Isso é um ato natural. O pastor, ele cuida, ele sofre, seja na chuva, seja no escuro, seja no despenhadeiro, seja no risco perante animais. Leandro Dias, seja bem-vindo. Então o pastor ele sofre pelas ovelhas. Quando chega na época da tosquia, nada mais justo que o pastor também participe do lucro da tosquia, que ele possa também vestir um casaco de lã. É isso que o texto está dizendo. Vamos à frente ao versículo 4. Está falando do pastor, viu? E quando tira para fora, o pastor chama as ovelhas pelo nome, elas saem. Cláudio Ferreira, seja bem-vindo também. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jesus aqui está nos dando o diferencial do próximo personagem que vai aparecer, que é o mercenário. Jesus está dizendo que o pastor que não é o mercenário, este pastor, além de ser conhecido pelas ovelhas, ele vai à frente das ovelhas. O que significa ir à frente das ovelhas? Significa ir mostrando o caminho que as ovelhas não conhecem. Ou se o próprio pastor não conhecer o caminho, ele vai desbravando para que as ovelhas passem por um local seguro. E se lá na frente tiver um despenhadeiro, este pastor vai afastar as ovelhas daquele despenhadeiro, levando elas para um caminho correto. É isso que o texto está dizendo. Se lá na frente surgir um inimigo, se lá na frente surgir um lobo, este pastor, que nós vamos ver em versículos à frente, ele dará a vida pelas suas ovelhas. Por isso que as suas ovelhas o seguem, porque confiam nele e elas ouvem a sua voz. Vamos ao versículo de número 5. Mas de modo nenhum, veja que agora entra o dualismo. No versículo 2, Jesus começa a falar do pastor das ovelhas, e no versículo 5 ele começa a falar do mercenário. É um dualismo. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu recordo de uma vez que eu fui enviado a uma congregação, e ao chegar na congregação, estava havendo um problema lá. Alguém estava fazendo uma divisão e aquela coisa toda, e a pessoa estava preocupada porque as ovelhas estavam indo. Aí eu disse: tenha calma, porque eu também já fui pastor de ovelhas. Certa vez, garoto, veio um rebanho e misturou-se com o meu rebanho. E eu na hora entrei em desespero. Aí uma pessoa chegou e disse: calma, ovelha não se mistura com outros rebanhos. Basta que você se afaste um pouco e chame-as pelo nome, que elas voltarão. Eu recordo perfeitamente isso. Isso foi em Delmiro Gouveia. Aconteceu esse episódio e elas se misturaram um pouquinho ali, etc. Aí mais um pouco eu me afastei, chamei pelo nome: vem ovelha tal, vem ovelha tal, vem ovelha tal. E elas começaram saindo, o carneiro saiu também. E logo eu contei as ovelhas e estavam todas separadas. Outro rebanho seguiu e o rebanho que eu estava ficou separadinho. E quando eu cheguei nessa congregação, eu disse para o obreiro a mesma coisa: calma, calma,
As ovelhas não se misturam, e se tu prestou um bom trabalho aqui, elas vão ouvir a tua voz. Dito e feito, as ovelhas saíram por um instante, tinham todo um movimento, alguma coisa chamou a atenção delas, mas logo elas perceberam que a comida não era boa e uma a uma foram voltando para o seu aprisco. Então aqui, no versículo 5, Jesus introduz a figura do mercenário e diz que de modo algum elas ouvem, elas o seguem, porque elas não reconhecem a sua voz. A voz do mercenário, ela não condiz com os seus atos. O mercenário, como o próprio nome já diz, não é o pastor. O mercenário não é o pastor. O mercenário tem tão somente a intenção do que vai surgir no versículo 10, que é se locupletar, é se favorecer com a ovelha de uma forma ou de outra. Enquanto que o pastor não. O pastor, o participar da lã da ovelha ou de qualquer outra coisa que ela possa produzir é uma consequência do trabalho que ele vem prestando. Vamos ao versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Aqui nós vamos agora para o fator interpretação extensiva. O autor João, que não é o João Batista, é o João Apóstolo, ele está nos dizendo agora além do que o que Jesus falou. Jesus naquele momento trouxe o texto, trouxe a referência, falou do pastor e falou do mercenário, mas João está dizendo, ele queria dizer algo mais. E o que ele queria dizer? Versículo 7. Tomou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus estava falando de si. Observe que no momento ele falou do pastor e falou do mercenário. Agora ele fala de si. Então, se ele é o pastor, quem poderia ser então este mercenário que ele está falando? Vamos à frente. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Isto porque surgiram muitos cristos antes dele. Surgiram muitos trazendo informações que levaria para o céu, que eram Messias. Nós temos um diálogo com aquele sábio lá de Atos dos Apóstolos, que Paulo esteve, Gamaliel. Num dado momento o pessoal começa a falar sobre a seita do caminho, etc, etc. Aí Gamaliel diz, calma, tenham calma. Se esse negócio for de Deus, ele vai persistir, ele vai prosperar. Lembram daquele egípcio que também veio dizendo que era o Messias e logo caiu por terra? Então Jesus está dizendo que antes dele vieram muitos salteadores. E da mesma forma acontecia com os judaizantes. Os judaizantes, eles queriam a todo custo que o povo os seguisse, mas eles não tinham os requisitos necessários para que o povo se tornasse seu rebanho. Já Jesus não. Por onde Jesus passava, a multidão se aglomerava, eram 3 mil, 5 mil. Ele sentava e mesmo assim não deixava o povo com fome, multiplicava pão. Suas palavras atraíam as pessoas e quando ele falava ainda diziam, as tuas palavras são diferentes, você não é igual aos outros. Isto para mostrar que existem alguns que se aproximam só com palavras lisonjeiras. Veja que ainda está falando do mercenário, está falando do ser humano, não está falando ainda do diabo. Presta atenção, que a pergunta do irmão foi, João 10,10 trata do diabo? Aí nós vamos para o versículo 9 que diz, Jesus então já fecha a interpretação que João está dizendo, o povo não entendeu, Jesus então repetiu. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. Quer dizer, por mim tem-se acesso. Por intermédio de mim o homem desfruta, o homem percebe, o homem conhece. Aí quando chega no versículo 10, ele agora fecha o paradigma, ele diz, o paradigma não, a contrariedade, eu esqueci a palavrinha correta aqui agora, ele fecha o sentido contrário, porque paradigma é um paralelo, né? São duas coisas que são semelhantes. O ladrão, que ele está falando do mercenário, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aí daí para frente ele segue dizendo que é o bom pastor e que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, tratando da exegese e da interpretação que se dá ao texto, não se trata de uma interpretação literal. O pastor, o rebanho, não se trata disso. A interpretação aqui é uma interpretação tanto limitada, se alguém quer falar exclusivamente do pastor e de mercenários que surgem por aí nas igrejas locais,
o pessoal tem uma dificuldade de entregar oferta, tem uma dificuldade de entregar dízimo. Mas se chega um mercenário, ele pega, como eu vi uma vez, alguém fez uma canetinha de bambu, com um negocinho colado na cabecinha da canetinha do bambu, uma caneta Bic por dentro, e vendeu aquilo ali como que ungida por um valor absurdo. Alguém não dá oferta na igreja, mas quando surge alguém dessa natureza, o camarada crê. O camarada nunca se submete, nunca dobra sua serviço para receber a oração do seu pastor. Mas vem alguém de fora, ele não sabe o procedimento, não sabe de onde veio e já vai descendo, dobrando ali a cabeça para que o camarada ponha a mão na cabeça, que ponha óleo, quando a Bíblia diz que não devemos impor as mãos precipitadamente a ninguém. A dica que fica aqui, numa interpretação limitada, que eu já vou partir para uma interpretação extensiva, é que você deve valorizar o pastor local, você deve valorizar o obreiro da igreja local, porque estes, Fabiana, Deus abençoe, estes estão te acompanhando, estes estão orando por você, estes estão no domingo de manhã na escola dominical te ensinando, são estes que nos cultos de ensino, como hoje é terça-feira, é dia de ouvir o meu pastor ensinando lá na igreja, na sede, estes estão durante o dia orando, buscando interpretação da palavra de Deus para de noite trazer uma palavra santa. Aí vem alguém de fora que só vem, vai passar 1 minuto e aquele que vem traz uma novidade, assim como se às vezes pega um crente que não lê, quando pega quem lê é diferente, agora quando pega um crente que não lê, ele traz um negócio que parece que ele inventou a roda e deixa que às vezes o assunto foi ensinado no culto passado e a pessoa não estava presente. Aí agora começa a rebanhar um bocado de seguidores e a intenção dele não é outra, senão aquela oferta especial. Infelizmente isso acontece, são os chamados charlatões, e aí por diante. Aí vem profecia, vem profetada, vem um bocado de coisa dessa natureza. Sendo assim, numa interpretação limitada, é isto que o texto está dizendo. Preserve o teu pastor, preserve os teus obreiros, não trate mal os que vêm de fora. Agora é o seguinte, se o camarada vem pedir alguma coisa além do que aquilo que você faz para a igreja local, tenha consciência, porque o ladrão não vem senão a matar, roubar e a destruir. Agora, numa interpretação extensiva, o maior inimigo das nossas almas chama-se o diabo. Numa interpretação extensiva, numa leitura literal, aqui não fala do diabo, leitura literal. Numa interpretação limitada também não fala do diabo. Agora, numa interpretação extensiva, sim, nós temos a figura do diabo que não tem outro fim senão matar, roubar e destruir o homem, tanto no sentido físico como no sentido espiritual, que trata-se da segunda morte. Então, respondendo para o irmão, realmente não tem no texto bíblico. Agora cabe uma interpretação extensiva. E se você que lia esse texto literalmente e achava que ele se referia ao diabo, não, literalmente ele não se refere ao diabo, até porque Jesus não se encontra em pé de igualdade com o diabo. Não, o diabo ele está muito abaixo. Lembre-se que está escrito lá em Ezequiel que ele olhou para cima e disse, subirei, e lá onde está o trono do Altíssimo, olha, ele nem sabia como era o trono, preste atenção nisso. Lá eu também estabelecerei o meu trono e serei semelhante. Ele teve uma ideia de subir e ser semelhante. Não é o caso aqui, certo? Não existe paridade entre Jesus e o diabo. E fazendo a interpretação extensiva, repetindo mais uma vez, sim, você pode aplicar o texto ao diabo. Deus abençoe, espero ter esclarecido. E se surgir mais alguma dúvida, a gente está pronto a responder. A paz do Senhor, Deus os abençoe e vos guarde.